nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Livro do Céu, volume 3, 30 de novembro de 1899. Membros infantis e membros saudáveis do corpo místico de Jesus. Meu adorável Jesus continua a chegar, e desta vez eu o vi em ação, quando ele estava na coluna. Jesus, desatando-se, atirou-se em meus braços para ser consolado por mim. Eu segurei firme e comecei a arrumar seu cabelo todo coberto de sangue, secar seus olhos e rosto, e o beijei e fiz vários atos de reparação. Quando cheguei às mãos e tirei a corrente dele, com a maior maravilha que vi que a cabeça era de nosso Senhor. Mas os membros eram de muitas outras pessoas, especialmente religiosas. Oh, quantos membros infectados, que davam mais escuridão que luz! No lado esquerdo havia aqueles que mais sofriam com Jesus. Viam membros doentes, cheios de vermes e feridas profundas. Outros que assim que permaneciam presos por um nervo a esse corpo. Como aquela cabeça divina machucou e vacilou acima daqueles membros. Do lado direito vimos aqueles que eram mais bons, isto é, membros saudáveis e resplandecentes, cobertos de flores e orvalho celestial, perfumados com odores olfativos. E entre esses membros podia-se ver alguém enviando um perfume escuro. Essa cabeça divina acima desses membros muito veio a sofrer. É verdade que havia membros resplandecentes que quase se assemelhavam à luz daquela cabeça que o recriou e lhe deu grande glória, mas o número de membros infectados foi maior. Jesus, abrindo sua boca, disse: Minha filha, quantas dores esses membros me causam. Este corpo que você vê é o corpo místico da minha igreja, do qual me gloria em ser sua cabeça. Mas quão cruel tormento esses membros causam neste corpo. Parece que eles se agitam com aqueles que podem me atormentar mais. Ele disse outras coisas que não me lembro tão bem sobre este corpo, por isso aponto. Para meditar esse trecho, eu vou ler uma parte da primeira carta de Coríntios, de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 12. Porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Então, o que Paulo diz aqui, que todos nós que fomos batizados formamos o corpo místico de Cristo, a igreja. Jesus é a cabeça e a igreja é os membros, né? Todos vivem com o mesmo Espírito, o Espírito Santo que recebemos no batismo. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser o corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Então a gente pode entender que o corpo místico de Cristo, a igreja, cada pessoa tem sua função. Cada um faz, assim como o corpo possui vários membros e cada membro faz sua função, assim é a igreja. Nem todos vão ser a mão. Né? A gente poderia colocar a mão, seria aquela que faz, que coloca mãos, né? Que faz a parte operacional. Não sei, a gente tem que meditar. A Aline até pediu para meditar essa semana sobre isso. As funções, né? O pé. Aquelas pessoas que levam a palavra para todo mundo, que saem em missão, né? Nem todo mundo vai ser o pé.
Nem todo mundo vai ser. O olho é Jesus, né? Faz parte da cabeça. Esses dias eu estava pensando sobre isso, quando eu estava meditando esse trecho. Jesus é a cabeça, é ele que toma as decisões. Então, quando a gente pensa que tudo que acontece na igreja é divina vontade, isso é muito fica mais claro quando a gente pensa que Jesus é a cabeça, ele que comanda o corpo místico. Claro que, né, quando acontece de alguma coisa ruim que se instala na igreja, a cabeça que permitiu. Nada acontece sem a permissão da cabeça. Aquele membro lá se revolta com o resto do corpo, quer ter vida própria, mas mesmo ele fazendo coisas, né, que não são boas a nossos olhos, ele está vivendo a vontade do corpo. Porque a mão, os pés, todos os membros só funcionam se o cérebro quiser, se o cérebro deixar. A mão, o pé, os membros não têm vida própria, é tudo comandado no cérebro. Então a gente consegue ver claramente que a vontade divina está no corpo místico da igreja e que cada membro vai ter sua função. Aí ele fala aqui que a Luísa fala: os membros do lado direito estavam cheios de vermes e feridas profundas. E ela diz que a maior parte era os pessoas religiosas. A maior parte, quando ela falou, quando cheguei às mãos e tirei a corrente, que a cabeça era Nosso Senhor, os membros eram outras pessoas, especialmente religiosas. E que esse corpo, partes desse corpo estavam cheias de vermes, de pecados, né? Que a gente sabe que, infelizmente, existe muito pecado na Igreja de Cristo. São membros infectados, cheios de vermes e feridas, que fazem a cabeça sofrer muito. Cheios de vermes, outros que assim permaneciam presos por um nervo a esse corpo. Permaneciam já estava quase se desligando do corpo. Preso por um pedacinho de nervo, estava quase se soltando do corpo místico de Cristo. Eu lembrei daquela história das pessoas que rejeitam o batismo, que fazem uma declaração, escrevem que não aceitam o batismo. Então essas pessoas poderiam ser essas pessoas que assinam e declaram diante da sociedade que não aceitam ser da Igreja de Cristo, ser do corpo místico de Cristo. E a mãe, quando era criança ainda, a mãe batizou o filho, e agora ele cresceu e não quer mais, não aceita o batismo da Igreja Católica. Vou terminar de ler aqui a parte da carta de São Paulo aos Coríntios. O olho não pode dizer à mão: eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés: não necessito de vós. Então, o olho não pode dizer à mão: eu não preciso de ti. Cada membro da igreja vai ter sua missão, e um não pode dizer para o outro: eu não preciso de ti. Todos nós temos cada um tem uma missão, e juntos nós fazemos a missão. Cada um tem sua parte. Por exemplo, quem eu vejo assim, todos estamos na divina vontade. Por exemplo, quem faz só orações vocais, quem não tem ainda assim o conhecimento, não sabe fazer oração contemplativa, por exemplo, mas não é desperdiçada essa oração. Essa oração sustenta a missão dessas pessoas, sustenta aquelas pessoas lá as pessoas bem humildes que só rezam o texto todo dia. Elas são super importantes. A oração delas está sustentando a igreja. Jesus fala para Luísa que se ficasse um quarto de hora, 15 minutos sem oração, seria o caos. Então, todos nós temos uma missão, e essa missão é super importante. Se o pé sair do corpo, o que a gente faz? Se os missionários saírem da igreja, não fizerem seu trabalho de levar o evangelho, né, vai faltar um trabalho super importante. O trabalho das pessoas que levam a Eucaristia para os doentes. Cada um tem sua missão. Nem todos vão ter os mesmos dons, a mesma
vai orar do mesmo jeito, vai ter os dons do Espírito Santo, né? Tem outra parte da carta de São Paulo aos Coríntios que ele fala para a gente desejar os dons, desejar. Mas nem todo mundo vai ter no mesmo grau os dons do Espírito Santo. Mas não quer dizer que essa pessoa seja desprezível na igreja, que a pessoa que só reza o texto é desprezível e que tem o dom de profecia é melhor do que o que não tem. Não, todo mundo faz parte do mesmo corpo. Às vezes a gente olha para um órgão que pensa assim, não, esse órgão do corpo humano, né, não tem importância nenhuma, pode tirar. Não é bem assim. Vai fazer muita falta. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários, é o que eu acabei de falar. A gente pensa assim, não preciso da orelha, sei lá. Não, é muito necessária. E os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. As partes do nosso corpo que a gente diz menos honrosas, né? Nossas partes íntimas, por exemplo, é que a gente guarda mais, né? E os que em nós são menos decentes, recatamo-los com maior empenho, ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm, para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele, e se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Essa parte é muito importante. Quando um membro sofre, uma parte do corpo da igreja sofre, uma parte do corpo da igreja peca, todo o corpo sofre. Então, o pecado de um sacerdote, o pecado de um leigo, a igreja toda sofre, não é só ele que sofre. Então, quando a nossa vida interior, a gente não tem que pensar como se a gente fosse sozinho. Não, a gente faz parte de um corpo. Então, quando a gente busca a santidade, a gente está beneficiando todo o corpo místico da igreja, todos os membros. E quando a gente peca também. Eu fico pensando como se fosse um câncer. O pecado. Um câncer que surge, por exemplo, em um membro do corpo. Na garganta. Vamos supor, na garganta. E esse câncer não é tratado e começa a se espalhar pelo resto do corpo. E vira uma metástase. E se espalha por todo o corpo. Assim acontece com a igreja. Eu penso que é do mesmo jeito. É um câncer que vai se alastrando. Porque eu penso assim, por exemplo, tem um membro da igreja, uma pessoa que está na igreja, vamos supor, que ela é batizada, mas está em pecado mortal. Está cometendo, pecado de luxúria. E aí essa pessoa vai e vê na televisão a seguinte notícia: padre é acusado de pedofilia ou de estupro de vulnerável, que a gente sabe que acontece, infelizmente. O que essa pessoa vai pensar? Essa pessoa que já está fraca, esse membro da igreja que já está fraco, que já está no pecado, já está na lama, ainda é um membro da igreja, mas está infectado com pecado. O pecado de um sacerdote vai ser para ela um motivo de como se fosse assim, até o padre peca. Então, ao invés de tentar se reerguer, ele vai se apegar com isso. E aí esse pecado vai prejudicar todo mundo. E assim várias pessoas podem pensar o mesmo: eu não vou na igreja mais não, porque muitos deixam de ir na igreja, de frequentar a igreja e não confessam. Com muita gente acontece isso: eu não vou na igreja porque o padre é pecador. Muita gente, que eu já ouvi falar de pessoas que já falaram para mim: eu não confesso com o padre porque ele também peca, então eu não vou contar meus pecados para ele. Isso acontece muito, eu via isso muito na cidade onde eu morava, que era uma cidade pequena, e aí todo mundo conhece todo mundo,
E assim, aconteceu já de algum padre ir para lá, para a igreja, ser o padre lá, e depois ele começou a se envolver com mulheres e casou. E aí as pessoas começavam a falar, eu não vou contar meu pecado pro padre, porque ele vai depois casar com outra mulher e vai contar meu pecado. Ele é pecador, eu não vou contar meu pecado para ele. Aí olha o que acontece com a falha de um membro da igreja. A cidade inteira ficou... A cidade inteira, uma pessoa tem esse pensamento, mas outras pessoas também podem ter. De não confiar no padre para se confessar, porque ele também erra. E na cidade pequena todo mundo sabe o que ele fez. Infelizmente, a notícia corre. Cidade grande às vezes não acontece muito, mas na cidade pequena... Então é esse câncer, né? Que se espalha pelo corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Então ele está dizendo, não, Deus deu um dom para cada pessoa, nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é padre, cada um tem sua missão nesse corpo místico de Cristo. Amém. Falta uma parte dessa meditação, quando ele fala que eu fiquei pensando sobre a nossa oração na divina vontade, que a gente reza em nome de todos, a gente ama em nome de todos, a gente pede reparação em nome de todos. As orações na divina vontade a gente faz em nome de todos. Então, toda a igreja é perfumada com essa oração. Ela disse lá no trecho que havia partes, na parte esquerda, havia aqueles que, na parte direita,